Olá, queridos amigos, vamos aqui nós, mais uma vez reunidos, virtualmente, mas bem reunidos, pelo amor de Jesus, para darmos continuidade ao estudo do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo, nesse guia maravilhoso composto pelos Espíritos, do trabalho incansável e meticuloso do nosso amado Allan Kardec. Eu espero que todos estejam bem, saudosos, eu imagino. Estamos com saudades de tantas coisas, né? Mas temos que continuar nos cuidando, apesar da vacina, nós sabemos que temos que continuar nos cuidando e fazendo sempre a nossa parte, trabalhando com a caridade. Estamos vivendo momentos complicadinhos, né? E nós vemos surgir, talvez mais do que vemos normalmente, oportunidade de ajudar os nossos irmãos, tantos que estão sofrendo, tantos que perderam seus queridos, que perderam seu modo de viver, sua maneira de se sustentar. Então, nós sempre podemos ficar atentos. Nós sempre devemos ficar atentos, né, às oportunidades de auxiliar do modo que tiver ao nosso alcance. Estamos sempre aprendendo, e isso é uma das belezas da vida, uma das belezas da criação. Então, nós não podemos também esquecer da importância da prece até como forma de auxiliar a nós mesmos e a nossos irmãos. Né? Quantos irmãos necessitados de uma prece, encarnados e desencarnados. Enfim, estarmos atentos para não perder a oportunidade de auxílio e de nos auxiliarmos também, fazendo sempre a parte que nos cabe da melhor forma, né? Então vamos estar aqui unidos, com o pensamento nos nossos mentores, com o pensamento em Jesus, na nossa casa do caminho, tão querida, pedindo então a nossa pequena prece ao Senhor Jesus, que seja conosco nesse empenho de estudo que nós fazemos com carinho e que buscamos entender e internalizar as suas lições indispensáveis que são ao nosso autoconhecimento, ao nosso desenvolvimento moral. Auxilia-nos, Senhor, para que possamos ser intuídos e termos em nossos corações e mentes o teu amor sublime. Que seja em seu nome, em nome de Dr. Herman, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai. E nós pedimos permissão para dar início a esse estudo, a essas reflexões dessa tarde de sexta-feira. Que seja assim, em seu nome, Jesus. Graças a Deus. Então, o nosso estudo é a continuação do capítulo 24, Não Coloqueis a Candeia Debaixo do Alqueire, e hoje nós vamos ver, a Andréia viu na última sexta, estudou conosco, fez a palestra dos itens 1 a 4, e hoje então nós vamos ver dos itens 5 a 7. Como abertura, eu gostaria de ler o texto A Candeia Viva, aqui do livro Boa Nova, a lição de número 81, onde Emmanuel faz uma abordagem belíssima, como sempre, dessa figura da candeia, né, no sentido da doação, no sentido da distribuição do que a gente vai angariando, do que a gente vai aprendendo, do que a gente vai amealhando devagarinho e que tem o dever de passar adiante. Então,
Vamos lá, a leitura. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e a coloca debaixo do molde, mas no velador, e assim alumia a todos que estão na casa. Jesus. Essa passagem está em Mateus. Muitos aprendizes interpretaram semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvairaram-se através de veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impunha a obrigação de violentar os vizinhos através de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade na lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se persevera na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Graças a Deus. Então, esse texto é muito bonito, como sempre, toda a reflexão de Emmanuel. Então, é bom a gente lembrar, como a Andréa lembrou na semana passada, né, que a candeia é uma lamparina. Parece um termo antigo, como nós estamos habituados a ver, né? Na literatura espírita, os termos são... É claro que a gente sabe que essa codificação é do século XIX. Né? Então, por mais que tenha sido adaptada, nós já temos lidado em termos assim antigos, né? E mesmo que a gente fale que é uma lamparina, até a lamparina já é um termo antigo. Enfim, em última análise, é um ponto de luz, né? Então, a gente sabe que não é para levar ao pé da letra, né? Se levarmos ao pé da letra, isso de colocar uma lamparina embaixo de alguma coisa, o máximo que nós conseguiríamos seria um incêndio, né? Mas aqui está observado, brincadeiras à parte, no sentido alegórico, como sempre, como tudo, né? Nas parábolas de Jesus, como tudo que nós já estamos numa luta, né, para entender, mas estamos habituados a ver. Então, a ideia é aquilo que ilumina, é que aquilo que clareia, aquilo que ilumina, deve ser, que esclarece, deve ser colocado de forma a iluminar o maior espaço e o maior número de pessoas possível. Então, a gente sente essa imagem, que se uma luz é colocada mais para o alto, ela ilumina mais, né? Ela atinge mais pessoas do que se ela ficar escondida. Né? Então, até aí nós estamos só
recordando o que nós vimos na última sexta-feira. Eu vou compartilhar a tela com vocês para nós podermos ler um pouquinho. Agora sim, Cleiton, vocês estão vendo. Desculpem aqui a inabilidade ainda de lidar com essas coisas. Mas nós vamos aprendendo um pouquinho, né? Tudo é aprendizado. Então, nós vamos aí começar o nosso texto, né? Que fala da providência. Se, pois, em sua prudente sabedoria, a providência só revela as verdades gradualmente, ela sempre o faz à medida que a humanidade se vai mostrando apta a recebê-las. Ela as mantém, a providência, né? As mantém reservadas e não sob o alqueire. Então, a providência divina, Deus mantém a verdade reservada porque não teria resultado em ser revelada indiscriminadamente. Não seria proveitoso, não adiantaria nada. Mas também não é o caso de manter as verdades escondidas. Ele tem que ter um bom senso. Então, nós vimos que ele fala nessa gradação, o tempo do amadurecimento é fundamental. Porque não adianta, com aquele ditado, como que diz, né, mesmo Jesus, seria jogarmos pérolas aos porcos. Esse dito, essa fala, demonstra bem, através de uma imagem bem material, né, para nos facilitar o entendimento, demonstra a inutilidade de se dar a conhecer alguma coisa se o outro não está preparado para receber. Não adianta. Seria mostrar as maravilhas da equação do segundo grau ou a formação do universo para uma criança de 2 ou 3 anos. Se bem que do jeito que as coisas vão indo, daqui a pouco as crianças vão aí estar bem pequenininhas já aprendendo, como já estão, né? Aprendendo coisas que a gente fica sempre de queixo caído. Mas brincadeiras à parte, a questão é a prontidão do receptor, de quem está para receber. É a terra arada, adubada, pronta para ser semeada. Né? Como nós lembramos lá da parábola do semeador. A semente vai florescer e vai frutificar se tiver condições de ser bem recebida e aproveitada no solo. Se o solo estiver de acordo, né? A própria doutrina mesmo, ela foi sendo trazida, foi surgindo de um modo gradual. Foram sendo observados fenômenos, coisas que a gente não sabia explicar, em vários lugares, em vários pontos do mundo. Em ocasiões que observávamos com olhos diferentes, né? Porque fenômenos sempre houve, sempre, desde que a humanidade é a humanidade. Mas houve um tempo, houve uma maturação, chegaram as famosas mesas girantes, Kardec, mesmo no seu trabalho fantástico, apoiado na sua sabedoria, no seu profundo conhecimento, né, de pedagogia, de didática, ele realizou essa missão da compilação dos ensinamentos dos espíritos, de modo a que pudéssemos ir chegando ao entendimento e de uma maneira tão bonita, tão linda, tão perfeita, que nós percebemos nitidamente
eu pelo menos percebo, e já ouvi comentários, eu acho que todos nós percebemos que a cada vez que nós nos debruçamos sobre uma leitura, sobre um capítulo das obras fundamentais, ou mesmo sobre alguma outra obra séria que verse sobre a doutrina espírita, nós vamos desvelando camadas de conhecimento, né? Nós vão acendendo luzinhas ali, conforme nós vamos estudando, justamente à medida da nossa maturidade, do nosso desenvolvimento, do nosso crescimento moral, da nossa capacidade mesmo de entendimento. Mas o texto aqui trata de uma coisa também muito importante, que é mas os homens estão de posse dessas verdades, que estão de posse dessas verdades quase sempre, na maior parte do tempo, as ocultam do povo. Essa coisa aí é debaixo do alqueire mesmo, né? Das verdades ou das informações serem ocultas, serem escondidas mesmo, através desse procedimento, que através disso o poder é mantido nas mãos de quem está escondendo. Na medida em que a gente encare a verdade, a informação, nesses termos, é um instrumento de poder. Por isso nós ouvimos, né, que a informação é poder. Cada vez mais ouvimos, né, essa afirmação. Sim, porque pensem só, se eu tenho nas mãos uma informação que você não tem, e eu guardo, escondo, e ganho poder sobre você que não tem, na medida em que eu posso usar aquilo no momento adequado. Quer dizer, quando aquele saber for útil, eu vou usar para o meu benefício, em detrimento de você que não tem aquela informação. Assim como nós lemos aí no nosso texto, né? E até eu peço que depois vocês possam ler tudinho, né? Que não dá tempo da gente ler aqui. A religião era, e em muitos casos, né, ainda é cercada de mistérios, porque só pequenos grupos privilegiados, como que confrarias ou como, enfim, como grupos mesmo, detêm aquele saber. Então eles ficam com o poder daquele mistério nas mãos. E quem está seguindo aquela seita, ou enfim, aquela religião, fica sempre preso ali, respeitando alguma coisa de misteriosa que só a alguns iluminados é dado saber, é dado conhecer, né? Então, eles lá sabem, eu não sei, então eu tenho mais aqui ficar quietinha e seguir e não tentar saber mais do que é determinado que eu saiba. Há limites, né, impostos. Então, eu lembro que a minha mãe era muito católica, a minha mãezinha. E eu sempre perguntava as coisas, sempre em relação aos meus questionamentos, em termos de religião, ela sempre falava assim, isso é mistério, isso é um mistério. Quer dizer, era certo mesmo, aquilo era rotulado como um mistério. Então, ela me passava sempre a ideia, aquela ideia que era passada para ela, claro, que de alguma coisa assim, se nós podemos fazer uma imagem bem concreta, era como se fosse alguma coisa guardada num cofre que só alguns privilegiados teriam a chave. E ela verbalizava mesmo, assim, em religião, se você pergunta muito, acaba perdendo a fé. Olha só, ela tinha isso, assim, pronto para falar, isso estava mesmo, era isso que ela queria, que ela acreditava, né? Quer dizer, a base para se ter fé é não questionar, como se fosse assim, né? É acreditar naquilo, é dogmático, né? É acreditar naquele dogma e pronto. Então, ela dizia que
conforme você perguntava, você ia perguntando, 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 e você ia chegar a um momento de descrença, você não ia acreditar mais. E por isso, a nossa doutrina espírita fala, prega a fé raciocinada. Os espíritos, a doutrina, nos respondem a todos os questionamentos, desde que estejamos capazes de chegar ao entendimento. Tenhamos o desenvolvimento moral que nos permita entender aquilo que está sendo explicado. Assim, o texto nos diz aí que a ciência e a inteligência rasgaram o véu do mistério. Nada existe de secreto, não há segredo absoluto. Então, como a Andréia até lembrou na semana passada, desculpa, do filme, né, O Nome da Rosa, realmente nossa, eu fiquei feliz dela lembrar, porque é muito bom. E até também, para quem gosta, o livro do autor, do escritor Humberto Eco, O Nome da Rosa, é muito bom. Bom, eu até prefiro, não sei, sempre que a gente lê um livro e vê o filme equivalendo, eu prefiro sempre o livro. Eu acho que o livro a gente imagina as coisas, né? Fica mais... Mas, enfim, o filme é muitíssimo bem feito. É com Sean Connery e é muito bem feito, muito bom. E justamente trata do acesso ao conhecimento, lá no medievo, na Idade Medieval. E como era restritivo, né? Então, o ator principal, o protagonista, né, do livro também, investiga mortes que vêm ocorrendo num mosteiro na Itália. É muito interessante. Nós também, né, trazendo aqui para o nosso dia a dia, nós também ficamos, às vezes, com alguma coisa que não divulgamos, que não revelamos, por causa dos nossos famosos pré-julgamentos, né, nas ideias que nós temos pré-concebidas, de que o outro não vai receber bem o que nós temos para dizer. Então, nós escondemos a luz que às vezes podia ajudar o outro, por várias limitações que nós temos, né? Então, nós precisamos, é claro, avaliar, ter o bom senso, né, de avaliar o tempo do nosso receptor, para que a mensagem, a informação, o conhecimento, enfim, que eles sejam realmente proveitosos. A gente tem como ter o bom senso, né? Então, o texto nos mostra essa gradação, essa evolução e nos permite o saber de determinadas coisas que antes nós não seríamos capazes de compreender. Mas nós sabemos também que ainda há coisas que nós não somos capazes de absorver. Por isso, elas ainda não nos foram reveladas. Né? Porque existe uma imagem também. Né? Eu gosto sempre de recorrer a imagens porque é assim que eu vou aprendendo e que eu vou estudando, e por isso, desculpem, mas é assim que eu acabo passando para quem está me ouvindo, né? Mas um conhecimento, a grandeza daquele conhecimento, a complexidade, é como se fosse um brilho que nós não, às vezes, não estamos ainda capazes de compreender, como quando nós estamos contra o sol. É um brilho excessivo que nos impede de enxergar o que está adiante. Então, assim como algum conhecimento para o qual nós ainda não temos preparo ou maturidade de absorver, e ele é colocado diante de nós, nós ficamos ofuscados e não aproveitamos. Então, o texto nos mostra claramente essa graduação com que a providência, a sabedoria divina, a perfeição divina, vai nos revelando as verdades à medida que nós somos capazes de absorver. Aqui
não podem existir mistérios absolutos. Não podem existir. Quer dizer, o texto nos esclarece ainda a respeito dessa maturidade para o conhecimento, né? Que nós aqui, por enquanto, ainda estamos precisando evoluir. Ainda precisamos sair desse nevoeiro aí que nos fala, o texto que nos empana a visão para que nós tenhamos capacidade de ver revelado o que ainda é um mistério para nós. Então, Jesus nos diz que nada há de secreto, que tudo vai ser revelado, basta que nós possamos digerir, senão não adianta nada, né? Aí no item 6, mostrando Jesus que expressava os conhecimentos por meio de parábolas, dos simbolismos das parábolas. Mas o texto nos fala que ele as utilizava, embora nós saibamos que eram imagens relativas ao cotidiano, né, de quem estava ouvindo daquele tempo, daquele lugar, para coisas que, aí diz o texto aqui, que ele usava para coisas que eram, de certa forma, abstratas. Mas o que realmente era fundamental em Jesus era o que ele trazia na atitude dele, no modo de agir, no modo de falar, a todo tempo, a toda hora, com quem quer que ele estivesse falando, com todos indistintamente. Quer dizer, era o exemplo dele de humildade, de caridade, de amor, que foi a lição principal que ele nos veio trazer. Isso estava muito claro e estava expresso através da melhor pedagogia, que nós sabemos que é a melhor pedagogia que existe, que é usar o exemplo. Então, algumas coisas, como nos diz o texto, ele compartilhava até só com os apóstolos, né? E aí o texto menciona e se refere lá ao capítulo 18, né? No item 15, essa coisa que para mim era difícil, né? Entender, assim, né? Tanta coisa difícil entender. Mas, enfim, como assim? Dar mais a quem tem mais e tirar do pobre coitado que não tem nada? Como assim? Eu sempre me perguntava. Aí achei lindo isso que tem no capítulo 18, ali no item 15, essa coisa para nós entendermos isso como uma oposição figurada. Achei muito boa essa expressão. Então, é como nós aprendemos na parábola dos talentos. Quem recebeu possui o sentido, né, da palavra, se esforçou para desenvolver esse talento. Quem havia recebido pouco, não é Deus que tira dele coisa nenhuma. É ele, quer dizer, somos nós mesmos que não fazemos a nossa parte, que não trabalhamos em prol de desenvolver o que recebemos e ficamos cultivando aquela inércia, né? Aquela falta de vontade de mudar, aquele medo de transformação que nós temos, né? Aquela preguiça que acaba nos fazendo acontecer aqui, perdendo o que nós temos. Então, é assim mesmo que nós vemos aí. E aí, no final do item 6, né? Mesmo que os apóstolos tenham, ainda que os apóstolos tinham, né, um entendimento maior do que o resto das pessoas, por isso eles foram, né, escolhidos, eles tinham condição de entender mais do que Jesus trazia, mas mesmo assim Jesus não podia revelar tudo, porque eles ainda não estavam preparados, mesmo para eles estariam futuramente. A gente sabe que é para frente que a gente anda, é a lei do progresso. Então, mesmo as coisas que Jesus deixava transpirar levemente, que eles ainda não estavam em condições, achando até que eles estivessem, né, aquilo causava uma certa, como diz o texto, interpretações tão diversas, cada um interpretava de um jeito.
até que a ciência e o espiritismo vieram revelar as novas leis da natureza, né? Revelar que tudo aquilo era da lei da natureza. Aí no item 7, nós vamos ver sobre o espiritismo, como volta o texto a destacar, né? De novo, o cuidado que se deve ter em relação à possibilidade de entendimento, a maturidade necessária, de novo, para receber informações, agora ele dando o foco na doutrina espírita. Quer dizer, como é importante, né, esse amadurecimento. Então, ele diz do texto que se fosse lançado conteúdo indiscriminadamente, algumas poucas pessoas iam conseguir absorver, mas outras, para as quais ainda não tivesse chegado esse momento, podiam até ficar assustadas, amedrontadas, né? Como nós vemos que isso acontece, até hoje pessoas demonstram medo, né? De algumas coisas que nós sabemos que são naturais, que estão debaixo da lei divina. Tudo que acontece está debaixo da lei divina. Nada há de sobrenatural, nada há de que não seja natural, né? Mas eu conheço uma pessoa que acontece, né? Várias pessoas têm ainda temor, né? Eu conheço uma pessoa que, quando eu conto alguma coisa, às vezes relativa à casa espírita, ainda me olha assim meio com uma cara de espanto, de medo, e até pergunta, é engraçado, pergunta assim, você está falando de vivo ou de morto? Mas, enfim, a gente sente que ainda um receio. E cada um está no seu tempo, né? Cada um de nós sabemos da escala espírita, da escala que coloca, isso nem quer dizer nenhuma superioridade nem inferioridade, coisa nenhuma, né? Nós sabemos do desenvolvimento, nós sabemos que essa escala, que até de maneira bela é nos apresentada de uma forma em espiral, né? Uma espiral ascendente, e que cada um está no seu tempo, no seu estágio, que nós somos únicos, que nós temos, cada um, uma trajetória própria, uma identidade única, né? Cada um de nós tem um caminho distinto, cada um com o seu tempo, com o seu esforço, vai galgando estágios de desenvolvimento numa gradação, uma nuance, não são degraus assim, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Por isso, essa espiral nos dá mais uma ideia de nuance, né? Porque imagina a quantidade de coisas e o mundo que é cada espírito, né? Com todas as vivências que teve, com todas as encarnações, uma multiplicidade de coisas, de vivências, de aprendizados, que é difícil até da gente imaginar. Mas à medida que nós vamos crescendo, e o progresso está aí, o progresso é divino, nós podemos ter a certeza disso, então nós vamos, à medida que crescemos, vamos sendo capazes de um entendimento maior das verdades de Jesus. Então, eu acho que seria um resumo rapidinho de 3 coisas importantes, né, de tudo que é importante nesse texto, do pouquinho que eu consegui absorver, a consequência, essa coisa de consequência, de gradação e de aceitação, que se fala em todo o texto, né? A consequência no sentido de que é essa coisa do que quem já tem receberá mais, né? Da importância que tem de nós nos conquistarmos a nós mesmos, de nós combatermos nossas más tendências e nos conquistarmos, porque à medida que nós investimos no autoconhecimento, no amor, na caridade, no trabalho, nós recebemos como consequência
mais amor e mais coisas boas. A gradação, que é a palavra-chave, eu acho, né, pelo pouco que eu consegui entender desse texto, que nós precisamos aprender sempre, nós precisamos que seja de uma forma gradual, de acordo com a nossa capacidade de entender, de receber, de acordo com o nosso estágio evolutivo. Ao mesmo tempo, nós precisamos de boa vontade também, né? Disponibilidade. Não é só desistir do aprendizado, porque qualquer coisa nova que aparece, a gente já acha um obstáculo e já recua. É importante que a gente persista. Não dá para ser essa história de eu sou assim mesmo, Gabriela, não, né? Por favor, nós precisamos saber sim que nós temos sempre como crescer ao infinito. Quanto à aceitação, né, a dificuldade que nós temos, por causa disso mesmo que eu acabei de falar, dificuldade de aceitar o novo. Então, nós resistimos muito. Então, nós temos que procurar lembrar que aprendizado significa mudança. Se nós queremos a transformação para melhor, nós temos que estar dispostos a mudar, a quebrar paradigmas e a mudar dentro de nós, né? E fechando isso tudo, a importância do estudo, porque é através do estudo que nós vamos conseguir isso. O estudo é uma ferramenta fantástica para que nós consigamos essa transformação, para que nós consigamos ver mais verdades, mais esclarecimentos, para que nós consigamos, então, é um ciclo, né? Nós vamos estudar, nós vamos adquirir mais conhecimento e vamos nos iluminar. Iluminar e a essa medida, à medida que nós vamos nos iluminando, nós vamos distribuindo essa luz com sabedoria e bom senso. Então, queridos, muito obrigada pela atenção de vocês e nós vamos então todos juntos agradecer por mais essa possibilidade de estudo, por mais essa possibilidade de estarmos juntos virtualmente, mas como eu disse no início, nós estamos muito juntos pelo amor de Jesus, pelo amor de Dr. Herman, de todos os espíritos amigos que nos auxiliam. Então fiquem bem, fiquem em paz, todos nós com o amor de Jesus no nosso coração. Graças a Deus.